Minha alma tu não vai comprar, porque eu fui inventar. Antigamente as pessoas faziam pacto com o diabo e elas escondiam esse pacto, né? Hoje em dia não, parece que virou moda você anunciar para todo mundo que você é um agente de Satanás, que você fez pacto para ser famoso. E eu vi um videoclipe recentemente do MC Cabelinho chamado Bala e Fogo. No Instagram choveu de mensagens para que eu falasse sobre esse videoclipe. E eu descobri tantas coisas que vocês, olha, vão ficar chocados. A primeira coisa que eu quero deixar bem claro, tá? Esse tal de MC Cabelinho não tem vida com Deus. Ah, talvez um dia ele foi da igreja. E daí? E daí? A pessoa simplesmente pode se desviar do caminho do Senhor. Mas não é esse o assunto, tá? Eu quero falar sobre o videoclipe. Alguns dizem, não, ele é cheio de Deus, apenas errou aqui. Não, gente, tudo é feito com viés. Nada neste mundo é feito sem viés ideológico. E não foi diferente desse videoclipe, onde ele usou a psicologia de Jung e a espiritualidade do submundo. A primeira coisa que eu consegui identificar é que ele usou muitos elementos esotéricos. Ele usou elementos do submundo e também ele misturou com mitologia grega. E por último, ele usou o livro vermelho, o drama e o amor de Jung. Uma coisa bem perceptível é que ele usou o livro vermelho de Jung para expressar algumas ideias no clipe. Por exemplo, ele usou o subconsciente para expressar aquilo que ele está passando. Por isso que em um certo momento ele está em uma mesa sentado comendo o seu próprio cérebro, como se ele estivesse comendo a sua própria consciência, né? Devorando a sua consciência. Então aqui é uma alusão ao livro vermelho de Jung. Lembrando que Jung, ele tinha uma família cristã, era luterana. E quando ele estava escrevendo esse livro, ele fala sobre o seu rompimento com Freud e outras coisas também relacionadas às ideias que ele acreditava, que estavam antagônicas às ideias de Freud. O interessante é que quando Jung estava escrevendo esse livro, ele fala sobre uma luta espiritual que ele tinha em seu subconsciente. E o MC Cabelinho, ele traz essa realidade para o videoclipe, onde ele fala sobre aquilo que ele vive e o que está acontecendo na sua cabeça, ou seja, na sua mente, na sua consciência. Só que é o seguinte, nesse videoclipe, o MC Cabelinho, ele sai da sua consciência e vai para o mundo espiritual, onde ele coloca como figura principal da sua ideia filosófica, Satanás. E ali Satanás começa a governar a vida dele. É aí que a coisa fica séria. E olha só, gente, antigamente as pessoas, como eu disse anteriormente, né, escondiam essa ideia de vender a alma para Satanás, né? Só que no videoclipe é muito claro sobre o que ele fez para ter sucesso. Olha só o que ele disse. Minha alma tu não vai comprar porque eu fui inventar de vender. Então, gente, é muito perceptível a ação de Satanás durante o videoclipe. Então não trata-se apenas da consciência, mas também trata-se do mundo espiritual. Aí eu vejo aqueles pais dando o controle para os seus filhos assistirem qualquer tipo de videoclipe no YouTube. Ah, eu acho MC Cabelinho legal, as músicas dele. Aí vai lá e assiste um videoclipe desse, onde ele tá com o rosto totalmente desfigurado, com a imagem semelhante a Satanás. Gente, isso é muito perigoso. A música pode influenciar nossos filhos, a nossa cultura, a nossa família, tudo. Tudo. A música tem um grande poder. Será que a gente não percebeu isso ainda? Aí sobre essa ideia de consciência e mundo espiritual, tem uma parte do videoclipe que ele devora a sua própria mente. Como se ele estivesse angustiado, né? O interessante é que a pessoa que está devorando a sua mente é o próprio Satanás que está em sua pessoa, ou seja, no MC Cabelinho. Então, é uma mistura da consciência dele e uma luta espiritual. E uma coisa que me chamou a atenção é que em uma certa parte do clipe tem algumas bolsas de sangue e ali tem a opção de compartilhar, dar like, como se fosse uma referência ao Instagram. Porque quanto mais like você tiver no Instagram, mais pessoas vão te assistir, vão te seguir. Então parece que ali existe uma alusão quanto Satanás e a fama. Quem é que dá fama? Satanás. E ali tem as bolsas de sangue como se estivessem já esvaziando, né? Então isso mostra que existe um pacto ali para ter poder, fama, sucesso. Gente, é impossível olhar um videoclipe desse e não ver Satanás ali. E não me venha com essa ideia de que não, é apenas uma ilusão, é só você assistir o videoclipe. Eu não vou colocar o videoclipe aqui porque é muito pesado, tem palavrões, tem algumas cenas ali que não são adequadas para nós. Então, se você tem estômago, vai lá e assista. E vocês vão ver várias alusões, tá? Mas não para por aí, tem coisas piores. Tem uma parte do videoclipe, né, que nasce como se fosse um agente dele, como se fosse um segundo Satanás
ou um outro demônio. Algo semelhante com aquilo que está escrito em Apocalipse, onde tem a besta, o falso profeta e o anticristo. Mas perceba, nasce ali como se fosse uma pessoa empelicada em uma bolsa amniótica. Gente, é como se fosse um falso profeta, sabe? Nascendo, os agentes de Satanás. E vocês vão ver coisas piores, olha só. Depois a gente vai vendo o videoclipe, né? Mostra um túmulo com haters enterrados. Lembrando que quando você tem fama e tudo mais, tem haters. E o MC Cabelinho, ele fez uma novela na Rede Globo recentemente, então ele ficou famoso também por isso. Ele é muito famoso no meio aí, né, musical, no funk, no rap e tudo mais. Essas áreas. Particularmente, eu odeio as músicas dele. Eu ouvi uma só e já fiquei pra baixo. Horrível. Você assim sente algo no seu coração, algo espiritual estranho, sabe? Eu não consigo falar pra vocês. Gente, e o mundo espiritual existe sim, tá? Existe uma batalha espiritual entre nós. Então você que é crente tem que crer nisso, tá? Então do que adianta orar? Existe um mundo espiritual. Paulo diz que existe um mundo espiritual. E nesse vídeo aqui, tem essa parte dos haters, onde tem um túmulo e tá escrito haters, como se Satanás tivesse feito um trabalho bom para eles, né? Nos haters. Parece mais ou menos assim, olha, aquele que for contra o meu ungido, o meu pupilo aqui na terra, eu vou, é tipo isso. Então é isso que Satanás faz, tá? Ele mata, ele destrói as pessoas, e aqui tem uma alusão realmente ao que ele faz. Sabe aquela parte do videoclipe que tem um agente de Satanás nascendo? Então, ele começa a coordenar duas pessoas como se fosse ali fantoches. É como se Satanás estivesse controlando o que aquelas pessoas têm que fazer. Gente, o mundo espiritual é muito sério. Nós sabemos muito bem que os que governam este mundo têm pacto com o diabo. E, gente, quando eu olho esse videoclipe, eu fico pensando de como nosso mundo está maligno. A Bíblia diz, né? O mundo jaz no maligno. Essas pessoas estão controlando todas as esferas da sociedade. Na área musical, na área política e na área também familiar. Então, precisamos tomar muito cuidado com isso, tá? E nesse momento aí, né, nós temos aí fantoches sendo controlados por cordas, como se fosse um agente de Satanás controlando aquelas duas pessoas. Provavelmente ali são dois cantores, né? Que no caso é o MC Cabelinho e o outro cara que participa com ele, como se eles fossem agentes de Satanás aqui no mundo. Depois nós temos o diálogo entre o agente de Satanás e a morte, onde tem um jogo de xadrez para ver quem é que vai ganhar. Parece uma batalha em favor da alma do MC Cabelinho, né? E por fim, nesse videoclipe nós temos a imagem de uma criança que eu achei muito forte, que ela desperta da sua psique, ela desce ali em um ambiente bem tenebroso. Esse MC Cabelinho, que é um dos agentes de Satanás, começa a tocar uma música, a criança começa a ficar fantasiada, seduzida por aquela música e vira um deles, ou seja, mais um agente de Satanás. E no fim do videoclipe, encerra com 3 agentes juntos. Gente, isso aqui é uma alusão à trindade satânica: o falso profeta, a besta e o anticristo. Se vocês assistirem todo o clipe, vocês vão perceber isso. Tem muitas simbologias: fogo, sangue. Tem também ali algumas marcas religiosas nas roupas que as pessoas estão vestindo. Então, tudo, gente, tem a ver com o mundo espiritual. E é isso que seus filhos estão ouvindo por aí. Platão dizia na sua República que a música era como se fosse um sensor vibratório. E ele dizia o seguinte: olha, quer ver como que está o estado de uma cultura? Veja aquilo que o governo está deixando as pessoas ouvirem. Então é isso, gente. É isso. Se você quer ver o estado de um país, olhe para as músicas. E Platão tinha razão, porque a música pode afetar a nossa espiritualidade. E ele dizia que a música era um elemento fundamental para a vida. Então, quer saber como que está o país? Olhe para a música em que as pessoas estão ouvindo. Então, quando eu olho para a cultura brasileira, a cultura hedonista em que nós vivemos, eu vejo esse tipo de música, onde tem palavrão, onde tem ideologia satânica. Olha só aquela Luísa Sonza lá. O que ela fez nos últimos videoclipes, fazendo ali uma analogia a Deus Afrodite. Então, gente, isso daqui é a nossa geração, é o mundo em que nós vivemos. Tome cuidado, tá, gente, com aquilo que vocês estão ouvindo por aí. Consultem antes a história do cantor. Consulte antes quem foi o produtor do videoclipe. É muito importante para você entender se tem viés ou não.
Sendo assim, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e se você gostou, não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.